Estamos aqui no Papo de Pista com Wendel Parra e Rodrigo Vicente. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre setup aberto ou setup fixo. Mas antes disso, tudo bem com você, Parra? Como é que você tá, cara? Bom, tudo bem? E aí, Vicente, e aí, Bruno? Feliz de estar aqui para mais uma polêmica. E vamos bater um papo com a galera aí, ver qual a diferença desses dois jeitos de correr, né? Setup fixo e setup aberto. Eu sei lá que jeito que eu gosto de correr, né? Não sei. Eu acho que eu não sei que lado que eu vou puxar a sardinha aqui. E você, Vicente, tudo tranquilo? Tudo certo, peço desculpa pelo atraso. Começou um pouquinho atrasada a live, foi por minha causa. Então pode colocar na minha conta, porque o problema foi comigo. Mas vamos lá conversar, é um assunto polêmico, como bem disse o Parra. Acho que são dois pontos de vista bem interessantes que nós teremos hoje. Eu não sei por que todo mundo acha que qualquer assunto é polêmico aqui no AV esses dias, cara, mas tudo bem, né? A ideia aqui hoje, na verdade, não é nem ser num formato entrevista, tá? Então, vocês também fiquem à vontade. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, e eu também vou querer dar minha opinião aqui hoje, então não vai ser só vocês que vão ficar falando, tá? Vai ser justamente um formato aí de bate-papo mesmo, de conversa, a gente trocar informações aí e debater um pouco todo mundo sobre esse assunto. Então, vamos começar fácil. Primeiro, eu quero saber, responda uma pergunta para mim, Vicente, sem explicar ainda o porquê. Só de bate-pronto aí. Setup fixo ou setup aberto, Vicente? Fixo. Você gosta de correr? Fixo? Beleza. Parra? Aberto e fixo. Olha, eu vou nessa que também depende, né? Tem situações que é legal correr de fixo, né? Se você só quer sentar ali e vamos sem se preocupar muito, sem perder muito tempo. Mas eu imagino que se você quiser fazer um campeonato aí que você está se dedicando, né? Aí você parte para o setup aberto. É isso? Bom, eu penso da seguinte forma. O Parra, ele é um pouco suspeito para falar sobre isso, que ele tem o curso e tudo mais, é um baita piloto, então entende do riscado. E tem toda a propriedade para falar sobre isso, e que bom, né? Que ele realmente entende do riscado. Mas acho que depende muito do estilo, o que cada um quer, qual é a proposta do campeonato, qual é a proposta do piloto, isso que faz diferença. Assim, a gente tem dois caminhos bem diferentes aí, mas que não dá para distinguir ou tirar a conclusão de que o setup fixo vai ser melhor para tal piloto ou melhor para outro tipo de piloto. O que a gente tem de diferente é o tempo que cada um vai se dedicar para um campeonato. Quando você tem o setup aberto, você vai ter que ficar muitas horas ali buscando ajustes que vão te dar performance especial. E quando você tem um setup fixo, você vai gastar bastante tempo também, mas o seu foco vai ser em tirar a performance da pista e do carro e se ajustar àquele tipo de setup que você está andando. Confesso que com o setup aberto o problema é bem maior e exige muito mais tempo, mas o setup fixo é tão difícil quanto, porque você tem que buscar cada décimo e às vezes uma vantagem que você teria no carro não vai existir, porque você está nas mesmas condições do seu concorrente. E sabe que algumas ligas e campeonatos, né, que utilizam o setup fixo, eles dizem que fazem isso por quê? Para que o campeonato fique mais equilibrado, já que todos os pilotos têm o mesmo equipamento, né, entre aspas, ali na pista, né? E que isso tira várias horas de treino que o piloto teria que gastar para desenvolver um setup, que era isso daí que vocês estavam falando, né? Só que daí... Oi, pode falar. Pode falar. E daí acho que entra um ponto que é o seguinte. Assim, pá, me corrija também, você que tem muito mais experiência em desenvolver setups do que eu. Não existe um setup que serve para todos os pilotos, né? Você, obviamente, tem ali a parte teórica, que é sempre igual. Você mexe nisso, acontece isso. Só que para cada estilo de pilotagem vai ter um setup que é melhor para cada piloto, correto? Correto. Mas existe uma base comum. Você vai ter um carro que ele vai ter que ter um comportamento específico para ter performance, né, numa pista.
Uhum. Mas você pode ajustar ele para ele, por exemplo, ter uma frente um pouco mais reativa, né? Que tem um contorno melhor, que aponte melhor, né? Ou mesmo ter um carro que a traseira role mais ou ela fique mais fixa. Mas isso tudo dentro da manutenção da base do carro. Você não pode catar um carro que ele tem, para andar rápido, ele precisa ter a traseira rolando bastante e travar essa traseira, que você vai deixar o carro lento. Você tem ali uma base, um comportamento dinâmico específico, e você tem um pouco de variação disso para você ajustar a tua forma de pilotar. Se você sair muito daquilo, aí você transforma o carro em um carro lento só para você conseguir pilotar o carro. Aí já não é uma opção de ajuste de performance. E ele não pode sair tanto da característica de ser rápido para se adaptar ao seu estilo de pilotagem. Uhum. Então, levando tudo isso em consideração, você concorda que num campeonato de setup fixo, alguns pilotos já teriam uma certa vantagem pelo estilo de pilotagem deles já serem propícios àquele setup fixo do carro? Sim. Aconteceu isso no campeonato passado que eu disputei, a B8 Endurance, Seguros Endurance, e eu tinha uma dificuldade extrema e um medo de perder a traseira do carro, de rodar o carro, que me impedia de conseguir buscar o limite E do aí, carro. Fernando? Eu estava morrendo de medo de rodar e cair lá para trás do grid. Então eu sempre andava 3 décimos mais lento, ou um pouco mais até, para eu conseguir terminar a corrida sem me acidentar. E você ia comentar alguma coisa, Vicente? Por favor. Eu acho que essa questão do setup vai muito, como eu falei, na proposta. Eu vou usar o exemplo do Parra ali. Eu já participei de campeonatos com o setup fixo e o setup aberto. Há momentos... Aí você quer que eu fale como narrador ou como piloto, Bruno? Cara, os dois. Você tem aí essa possibilidade de dar os dois pontos de vista pra gente. Então, primeiro falando como narrador. A gente tem campeonatos, por exemplo, um Stock Car da vida, fala mais automobilista, que o carro ele tem uma característica quando você trava o setup. E o pessoal gosta disso, até que dá para você andar legal. Só que tem gente que não gosta. Pô, o carro sai muito de traseira, o carro isso, o carro aquilo. São características. Mas se você pega e faz um campeonato com tudo aberto, aí não dá grid. Então, eu acho que antigamente, eu me lembro ali mais ou menos até 2014, 2015, as pessoas tinham mais disponibilidade, tinham mais tempo e elas se esmeravam mais para fazer o acerto do carro. Hoje em dia, pela correria, isso não está podendo acontecer. Então, diminuiu um pouco a possibilidade da pessoa sentar, entender, olhar um Motec, destrinchar o carro realmente para participar. Então, fica pouco convidativo para ela participar de um campeonato onde ela não poderá se dedicar da mesma forma do que outros. Então, consequentemente, eu vou entrar num campeonato com setup aberto. Aí tem uma equipe que já tem a manha do carro, já tem o funcionamento, já sabe como é, e eu vou entrar aqui para praticamente correr com setup base, então não vou perder tempo. Aí acaba sendo mais fácil para a pessoa que é aquele que quer sentar e pilotar, o arrive and drive. Sentou, pilotou, se divertiu e pronto. Ele precisa apenas ele se dedicar para tentar tirar tempo com base naquilo ali. Também uma justificativa, né, às vezes que o pessoal usa para usar setup fixo, seria que os novatos que não sabem fazer o setup teriam desvantagem, né? Se ele entrasse num campeonato de setup aberto, isso tudo que o Vicente estava falando agora, que ele só quer chegar lá e quer correr, talvez não tenha tanto tempo para se dedicar, né? E assim, se a gente for seguir essa lógica, né? Quando que esse cara vai aprender a fazer setup? Então, se ele só vai participar de setups de campeonato que é setup fixo, né? Quando que ele vai ter essa oportunidade? Como que ele vai começar? E vocês, talvez até mais o Parra, tem alguma dica, Parra, para o cara que está querendo começar a mexer em setup? Fala, ó, tenta fazer primeiro, sei lá, só com pressão de pneu, dá uma olhada na asa, ou você acha que qualquer ajuste do carro já é válido, ele tem que mergulhar de cabeça mesmo e não tem um meio termo aí para ele fazer? Não. Pronto, de início, o ideal mesmo é competir em campeonatos com setup fixo. E entender até onde você sabe pilotar. Não adianta você não saber nada de técnica de pilotagem, né? Não ter
coordenação motora para pilotar o carro e não saber o que você está fazendo em pista e querer ajustar um carro. E assim, a gente tem uma diferença entre um carro ajustado e um carro não ajustado que não tem uma variação tão grande assim. Se o piloto ele é 2 segundos mais lento do que o outro, em um carro, tipo... Quando você pega carros mais rápidos, Fórmula 1, LMP1, esses carros que são muito rápidos, você tem até uma distância de performance grande, assim, de 2 segundos, entre dois pilotos que não tem nível tão disparelho. Mas se você tem uma categoria de carros mais lentos, por exemplo, um GT3, e você toma 2 segundos para outro piloto, não é setup aquilo ali. Aquilo ali, se tivesse setup fixo, você estaria tomando os mesmos 2 segundos. Então, primeiro, eu acho que você tem que realmente se desenvolver e entender como você deve pilotar o carro. Para depois ir mexer em setup, porque sabendo como pilotar o carro, você vai saber que tipo de reação que ele tem que ter para ser mais rápido em certo circuito. E assim você consegue identificar os itens que você tem que mexer, mudar o acerto do carro para fazer com que ele tenha aquele comportamento. Se você não sabe pilotar o carro, você só vai mexer o carro para o carro parar de rodar quando você faz alguma coisa errada no volante ou nos pedais. E, enfim, você vai ser um cara que coloca o carro para andar sozinho, mas que ele nunca vai ser rápido. Então, você vai estar corrigindo os seus problemas de pilotagem num setup que o carro nunca vai te deixar na mão. E essa daí é meio que uma armadilha também que o pessoal tem no começo, né? Justamente isso que você falou, né? Você fazer o carro parar de rodar por conta do seu erro e não realmente ajustar o carro da maneira que seria o correto para ele ficar melhor de verdade, né? Sim, sim. Quer ver um exemplo básico, assim. Você pega um carro, aí você vai treinar com o carro, e toda vez que você vai fazer curva, o carro perde a traseira. Aí você tem 2 caminhos. O caminho certo, que é o quê? Tentar se policiar, virar o volante com mais suavidade, tirar o pé do freio mais devagar, tentar controlar mais a dinâmica do chassi do carro para que ele não tenha movimentos bruscos e não perca o grip para rodar. E você tem outro caminho muito mais fácil, e é o caminho do erro, que você vai lá e abaixa a traseira do carro, você gera muito mais downforce ali, muito mais grip mecânico ali, e você pode continuar fazendo seu erro de pilotagem que o carro não vai rodar mais. Você é um bom ajustador de carro? Bom, você conseguiu corrigir o carro, mas você vai ficar rápido com isso? Não, nunca. Então tem que tomar cuidado entre sair mexendo no carro para corrigir o carro e tentar andar com o carro que teoricamente está bem ajustado para ser rápido, mas que a sua técnica não permite. Uhum. E aquela história de falar assim, né? Tipo, carro que é fácil de pilotar não tá rápido. Em questão assim de setup, né? Então, se você deixa um carro muito fácil para pilotar, ele não é rápido e é isso mesmo, em ponto final? Tem uma certa verdade por trás disso ou é baboseira? Bom, tem carros que você, por exemplo, você rela no acelerador e o carro já começa em oversteer, começa a rodar, ou quando sobe o giro, o carro joga a traseira para fora. E aí você tem que avaliar. Bom, eu estou tentando ser bem suave na retomada, eu estou cuidando para deslocar o peso do carro da maneira correta. Bom, se eu estou fazendo tudo isso, se eu já tentei por diversas vezes fazer as curvas aqui da forma mais suave possível e não está dando certo, eu acredito que esse carro aqui está um pouco difícil demais de pilotar e ao invés de eu ganhar tempo com isso, eu vou acabar tendo que virar mais lento para o carro não rodar. Então também não é verdade que um carro muito difícil de pilotar é um carro mais rápido. Uhum. Um carro rápido é um carro que aceita as técnicas de pilotagem correta e que responde a isso. Se você aplica as técnicas de pilotagem correta e o carro não responde bem aquilo, o carro está com problema no ajuste. Então, um carro muito oversteer, um carro que tem a traseira lá em cima e que ele aponta super bem para a curva, mas ele não se mantém na curva. Não é um carro rápido, ele só aponta bem para a curva, mas ele não se sustenta lá. Posso fazer um parênteses nisso? Pode. Os carros da Red Bull são assim, né? Eles têm aquele rake, eles têm a traseira bem alta, por isso que os pilotos têm tanta dificuldade, que eles perdem tempo no meio da curva, enquanto o Verstappen gosta disso e consegue controlar o carro. Sim, e tem uma técnica toda especial para você conseguir estabilizar essa traseira lá no meio de curva ou numa curva de alta. E para o Verstappen, que está lá quantos anos ajustando o carro da mesma forma, é uma coisa natural para ele.
Mas quando você vem com um piloto que não está habituado com aquilo ali, e você joga aquele carro na mão dele, se ele não tiver um tempo de adaptação, ele não vai conseguir pilotar nunca, ele sempre vai ser mais lento. O melhor é você colocar um carro com uma característica menos agressiva quanto é a do Verstappen, até o cara começar a se habituar, e se realmente o carro anda bem lá naquele tipo de ajuste, você vai graduando e melhorando, aumentando essa agressividade do carro, até o cara se habituar e conseguir pilotar o carro daquele jeito. Igual eles estão fazendo com todos os pilotos que estão indo para a Red Bull. Chega aqui, ó, tá o carro do Verstappen, se vira. Não vai aparecer ninguém que vai conseguir andar com o carro. E, Vicente, então, você tem alguma experiência para contar pra gente aí de algum, principalmente dessa diferença, você na época que você competia mais, que você andava mais? Porque eu imagino que hoje você não tá mais tendo tempo de correr, né? Com tantos compromissos que você assumiu aí para narrar as corridas, você não sobra tempo para correr. Então você já chegou a participar dos dois tipos de campeonato, né? Sim, e quando eu comecei lá em 2009, 2010, não existia essa coisa de setup fixo. Era basicamente todo mundo andando com o setup aberto. E por isso que fazia tanta diferença o fato de você ter uma boa equipe. Para o pessoal te ajudar a passar um setup ou te ajudar a ensinar. Particularmente, nunca fui bom acertador. Nunca fui um cara assim que entende do carro. Nossa, tal coisa, tal coisa. Não, sei o básico. Mas ao mesmo tempo, sempre gostei de passar o carro. Então, mexi na altura, dá uma volta. Vai lá, dá a volta. Não, acho que assim o carro agora tá saindo mais de traseiro, tá saindo mais de frente. Ah, tá perdendo tempo. Sempre gostei muito disso, de ficar dando voltas para sentir o carro. Não 5 voltas, 10, 15, 20, 30, para sentir realmente o carro. E até 2013, 2014, era mais ou menos assim os campeonatos. A maioria utilizava setup aberto. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu andava no F1BC, de Indy, a Grip Racing, assim como a Sinister, como a Chiara, tinha um banco de setup realmente fabuloso. Todas as pistas tinham um setup que casava. As outras equipes menores ficavam para trás, porque não conheciam aquele pelinho que tinha se descoberto, não tinham... A mesma coisa que acontece no real. Se você for olhar, uma Stock Car, categoria tudo igual, os carros, tem poucas mudanças, é praticamente um setup fixo. Mas tem uma equipe ou outra que descobre uma coisinha aqui, descobre uma coisinha ali, e que a equipe menor, seja por limitação orçamentária ou de pessoal, não consegue descobrir. No virtual acontece a mesma coisa. Então, acabou que, por conta disso, o pessoal reclamando, as reclamações renitentes da turma justamente por não conseguir andar junto, optou-se por esse caminho do setup fixo. E você também começa a olhar, quem migrou para o iRacing, principalmente pessoal de oval, encontrou lá categorias com setup fixo, que dão muito mais grid do que as categorias de setup aberto. Por quê? É uma dedicação que muitas vezes você não pode ter. Você quer lá, sentar, se divertir e pronto. Eu acho mágico você acertar um carro, descobrir alguma coisa, até porque gera uma dinâmica diferente nas corridas. Mas, ao mesmo tempo, existe um abismo ainda maior nas competições. Você pega um Fórmula 1, por exemplo, é uma infinidade de acerto. Um monte de coisa realmente que o pessoal tem que fazer. Poucos sabem metade do que está lá. Por isso que a gente não tem tantos campeonatos de monoposto, seja no iRacing, no automobilista, em qualquer simulador. O único que ainda vinga é o F1 2020, mas porque a proposta é o Fórmula 1. Mas de resto, eu que gosto de monoposto, eu fico muito triste de a gente não ter tantas categorias, porque é um carro que exige já um pouco mais. E você acha que se tivesse, então, um campeonato de algum carro de Fórmula que fosse um setup fixo, ou até um setup mais limitado, porque em alguns simuladores dá para você fazer isso, né? Acho que no Automobilista 1, nos derivados aí do R-Factor, dá para você limitar quais os ajustes podem ser feitos dentro do mod ali, né? Ou não, tô falando besteira. Não, dá sim, tem essa opção. Eu vou falar pela minha última oportunidade pilotando, que foi no Automobilista, num mod de monoposto da Champ Car. Eu sempre gostei muito de monoposto, como eu disse. E monoposto não casa, dependendo do monoposto, não casa muito com setup fixo. Você precisa ter um setup mais aberto. Então, por exemplo, eu fiz esse campeonato de 6 etapas. Na verdade, foram dois campeonatos. Então, deu ali 9 etapas, um pouco mais, um pouco menos. E eu sempre gostei de monoposto e tal, setup fixo. Na primeira etapa do primeiro campeonato, o carro não estava muito legal para mim. Estava escorregando à frente. Mesmo eu mexendo nas barras, que ainda tinha a possibilidade de mexer nas barras, eu não conseguia deixar o carro mais traseiro. Então eu não conseguia jogar o carro na curva, eu queria acelerar um pouco antes e o carro ficava apontando à frente e era um pouco difícil. Da segunda etapa em diante, o setup já caiu um pouco mais no meu gosto. Já era um carro um pouquinho mais traseiro.
E eu me lembro com toda a nitidez de uma corrida que a gente teve em Montreal, que o carro estava extremamente traseiro. E, claro, eu ainda potencializei isso jogando a barra, amolecendo mais a traseira, um pouco a dianteira, enfim. E o carro ficou assim, se você olhava eu pilotando, parecia que eu estava endiabrado. Porque eu vinha com o carro de lado e jogava por cima da zebra, o carro pulava. Mas aquela deslizada que é o chamado four-wheel drift, que você desliza nas 4 rodas e o carro está indo para frente. Você não está indo para o lado e perdendo tempo. O carro vai te jogando para frente, que é uma coisa que eu gosto bastante. Você tem que ter aquele car control, mas sem deixar o carro passar do limite. No limite para você conseguir ir para frente. E foi uma corrida onde nos treinos eu estava colocando mais de 1 segundo e tanto no pessoal. E na sessão de classificação oficial, eu não coloquei 100%. Eu fiz uma volta consistente e coloquei quase 1 segundo na turma. Então eu ainda ficou deixando pelo caminho um tempão. Mas por quê? Porque quem fez o setup deixou ele um pouquinho mais ao meu gosto. E nesse mesmo campeonato, teve uma etapa em Edmonton, um circuito que é dentro do aeroporto, e é plano. E fizeram um carro extremamente dianteiro. Mesmo mexendo na barra, não tinha o que fazer. Então, peraí, só um segundo, deixa eu te perguntar uma coisa. Cada etapa, o pessoal da direção ali, da moderação do campeonato, fazia um setup diferente para todo mundo? Isso. Ah, tá. Para não ficar aquela... Senão ficaria ruim, ainda mais tinha pista oval também. Uhum. Então, cada etapa tinha um setup. E é um circuito que era extremamente abrasivo, por ser um circuito de aeroporto, com um carro extremamente dianteiro, que queimava pneu na dianteira. E eu sou um bom economizador de combustível, de pneu não tanto. Então, eu dava aquela lixada no pneu e foi a minha pior etapa no campeonato. Eu consegui salvar um pódio porque tiveram alguns acidentes. Mas em ritmo, eu estava tomando meio segundo dos caras que eu estava dando meio segundo em outras pistas. Porque não estava na minha tocada. Aí entra aquela coisa. Eu talvez me adaptar, voltar. Aí até o Parra pode falar melhor sobre isso. Virar o foco para tentar melhorar, para se adaptar. Dizem que os bons pilotos se adaptam a qualquer circunstância. Longe de mim a pretensão de querer ser um bom piloto. Mas foi uma experiência complicada porque no mesmo campeonato eu tive em várias etapas um carro extremamente agradável de pilotar, saindo de traseira, e tive 2 oportunidades, um carro que para mim era horrível, porque escapava de frente e eu não conseguia apontar ele na curva e não conseguia fazer virar tempo. Como tinha variação, né? Então, esse tipo de mudança muito brusca, assim, é difícil de você conseguir se adaptar rápido, né? Eu não sei quanto tempo você tinha de treino da hora que você tinha o setup em mãos para a hora que você ia para a corrida. Aqui, o setup, a corrida que eu fiz, o campeonato que a gente fez de setup fixo, era o setup baseline do iRacing do início ao fim do campeonato. A gente não tinha oval nem nada. E, assim, o carro tinha uma característica própria. A gente não tinha muita discrepância do carro que a gente usou no início do campeonato para o carro que a gente terminou o campeonato. Então, essa adaptação de corrida para corrida, a gente não tinha que ter, só tinha que conhecer mais aquele carro que a gente pegou desde o início do campeonato e assim todo mundo foi evoluindo a performance também da primeira etapa para a última. Não necessariamente, né, como vocês já falaram, setup fixo vai ser igual corridas mais próximas e pilotos andando junto na pista. Dá para ver mesmo nessa primeira etapa que eu participei agora com o Sprint Race, que foi em Brasília, o cara que estava em primeiro lá, meu Deus do céu, fez um quali que foi, sei lá, segundo e pouco, um segundo e pouco mais rápido que todo mundo, e na corrida dele deve ter sido super chata, assim, porque ele não viu ninguém perto dele, ninguém chegou perto, sabe? Super chata, entre aspas, porque o cara ganhou de boas, né? Mas enfim. Mas é meio chato correr assim também. Mas, olha, mesmo sendo um setup fixo, você tem muita coisa para descobrir. Muita. Você tem, por exemplo, para cada curva você tem que marcha você deve usar, o quanto de acelerador você deve usar para trabalhar o diferencial no meio da curva, pontos de frenagem, se é melhor frear mais dentro, se é melhor carregar mais velocidade, se é melhor fazer mais devagar e tentar trazer mais tração na retomada, trabalhar o quanto de temperatura você gera para os pneus dentro da tua volta, em qual é o range de temperatura que o pneu rende. Então você vai saber, trabalhando a tua velocidade de ataque, a tua velocidade de contorno, né? Tem muita coisa para se descobrir. Por mais que seja setup fixo, quando você começa a treinar e buscar o limite do carro, você vai começar a ter que descobrir cada curva de que forma você tem que fazer e como você consegue vantagem trabalhando a sua tocada. Então, não tem essa de que o setup fixo deixa a coisa mais igual.
todos os campeonatos. Eu já fiz um campeonato de Fórmula 1 lá em 2014, 2015, quando eu fui campeão da Master Track, eu fui vice-campeão desse campeonato de Fórmula 1. Dizem que eu narrei esses dois aí, né? E o campeonato de Fórmula 1 era setup fixo, né? E os mesmos pilotos que andavam na frente com setup aberto andavam na frente com setup fixo. O campeonato que a gente acabou de fazer, o ano passado, eu e o Goldner disputamos o campeonato sul-americano até a última etapa, e nesse campeonato também eu e o Goldner, primeiro e segundo, setup fixo. O ano passado era aberto, esse ano era fechado. Entra uma outra coisa também, desculpe te cortar, Parra, porque eu acho que entra também o lado do psicológico dos competidores. Porque daí você vai dizer pro fulaninho, você tá em pé de igualdade com o cara. Tá todo mundo igual, aí é você que tem que melhorar. Aí o cara se sente até um pouco mais confortável e se sente mais livre ou mais tranquilo, fala, pô, é verdade. Então tá todo. Não tem aquela coisa, não tem uma muleta, é menos uma muleta para ele se apoiar. De não, é o setup, por isso que o cara tá andando tão bem. Uns pensam assim, o outro vai falar que tá com cheat. Não tem como. É verdade. Né? Mas assim, estar em pé de igualdade, né, assim, o que eu acho mais interessante no campeonato de setup fixo é a ideia de que, por exemplo, eu que consigo pilotar razoavelmente bem. Eu sei que é setup fixo, tipo, eu gasto 4 horinhas, eu já estou muito próximo do limite do carro. Então eu não preciso passar a semana inteira desenvolvendo o carro. A maioria das corridas que a gente fez foi treinando no practice oficial ali. A única que eu treinei mais foi justamente a última. Então isso, assim, não te faz ficar preso no carro todos os dias buscando cada ajuste ali. É até melhor, porque você pode correr mais campeonatos e tal, e mesmo assim ter boa performance em todas. Mas eu acho assim que não muda a posição do grid de cada um, porque o fato de não conhecer setup não tá separado do cara que sabe pilotar pra caramba, entendeu? Acho que quem conhece pilotagem, de qualquer forma, vai ter que saber sobre setup, vai ter que saber sobre todas as partes do carro, para usar aquele conhecimento do comportamento do carro e de tudo que você muda no carro quando você está pilotando na tua tocada. Chegou um comentário aqui agora do Rodrigo, falando assim, pelo que eu entendi, setup é importante, porém, a tocada é prioridade. Sim. Você acha que, obviamente, vocês dois vão concordar com isso, né? Mas partindo disso daí, tem um outro ponto bacana também que você estava falando, né, Vicente, que na época que você corria, a Grip tinha uma biblioteca bem grande de setups. Também não adianta nada, né, você chegar ali e pegar o melhor setup que existe daquele carro para aquela pista, e acho que se você der para um cara ali e falar, não necessariamente esse cara vai saber extrair o que tem naquele setup, né? Então acho que quem desenvolve o setup, obviamente tem muito mais facilidade de se adaptar aos carros e ao setup diferente, né? Do que quem só pega um ali e não sabe o que aquele setup está fazendo para ele, né? O que ele deveria estar fazendo em cada ponto da pista, enfim. Um grande problema que eu vejo muito, né, e isso eu sempre fui meio chato, eu acho que o Parra também deve treinar isso também. Quando eu ia andar, independente de setup, era andar com o carro do começo ao final do stint. Você não precisa simular uma corrida inteira. Simula um tanque. Um tanque de combustível já é o suficiente para você entender como o carro ficará ao final daquele stint. Então você já vai ter uma ideia. Às vezes você... o carro está bem tranquilo no começo. Pô, tá uma maravilha de guiar. Claro, tá pesadão, cheio de combustível, pneu novo. Aí depois você chega no final do stint, o pneu já tá no arame e o tanque tá vazio. Aí, o carro fica uma desgraça para ganhar. Aí você tem que pensar também no final, fazer um carro um pouco mais manso pro final. São essas coisas que também o pessoal deixa a desejar às vezes. E não necessariamente o setup significa tudo. Como você disse, o cara pode pegar o melhor setup, eu posso pegar hoje, andar no LMP2 que o Parra tá andando. O cara, ou vamos pegar um GT3, que o Parra, a McLarenzinha do Parra lá que ele gosta, né, Parra? Pegar a McLarenzinha dele lá. Assinada já, né? Oficial do iRacing, a pintura do Parra, né? MP Parra, né, 412C. E daí eu vou andar no carro dele lá, vou andar com o setup dele. Eu vou tomar um segundo dele, vou tomar um segundo e meio. Primeiro que eu não gosto de GT3, já começa daí. Segundo que o cara tá lá, é o setup para ele, o carro que ele já tá acostumado. Aí talvez para chegar lá eu teria que me dedicar muito para chegar, mas também é difícil.
Sabe que uma vez, cara, eu participei do campeonato no FMBC, no automobilista, que era com o Lancer RS. Logo tinha saído, ou sei lá Sim. qual dos dois que era lá. E quando anunciou, tá, a gente se animou, falou, pô, legal, né? Um carrinho 4x4, super tranquilo de guiar, de boas, né? Cara, juro pra você, e lógico, não tinha nada pra mudar no setup. Fiz 2 corridas, eu não aguentava mais aquela merda daquele carro, Vicente. Porque é um carro que, por ser tão simples e ser 4x4, meu, não tem graça de pilotar. Não acontece nada diferente. Você não se sente desafiado ali pra segurar o carro, sabe? Pra fazer nada. E nossa, cara, foi horrível. Então, eu não E a sei nem proposta, se. a É. proposta do Lancer era, né? O cara sentar lá no final de semana e andar, se divertir. Uhum. Então, tinha o Lancer R, que era um pouquinho mais para quem estava começando, o RS para aquele que tinha uma pretensão um pouco maior, já entendia também do riscado, mas saía e se divertia. E daí eu nem sei se tendo a possibilidade de ser um setup aberto para esse carro, se ia salvar, porque é um carrinho que, putz, não quero mais andar nele, não. Brunão, Oi. deixa eu só ler o comentário do Romar. Eu ia Tá ali. Você jogar vai falar justo sobre para ele? ele, hein? Mas manda aí. Ele é seu inscrito, pá? Seu seguidor? Cara, o Romar Arnes é talvez o Ó, maior piloto de oval que a gente tem no Brasil. esse aí do tempo do Foda-se com PH. O Romar, cara, ele basicamente, enquanto até ontem era da mesma equipe, era uma honra para mim estar com ele lá. E era assim, a gente disputava, porque na foto do WhatsApp da equipe ficava o carro que vencesse uma corrida, né? Então, eu venci uma corrida na segunda, ele ia lá e tirava minha foto na terça, vencendo de oval. E assim, ele sempre corre os campeonatos mais fortes do Brasil e está sempre em destaque, está sempre entre os primeiros, né? Piloto que vai trabalhar em setup aberto, ele também não tem que ser engenheiro, né? Eu acho assim que todo piloto tem que conhecer um pouco de engenharia, porque ele precisa saber falar para o engenheiro o que pode ser aquele tipo de comportamento. Ele precisa entender como o carro vai se comportar quando ele altera uma certa parte do carro, para ele poder passar a informação. Olha, o carro se movimentou dessa forma. Se você tiver conhecimento de setup, você consegue dar uma informação mais precisa para o engenheiro e vocês acertarem o que você precisa corrigir no carro. Se você não tem conhecimento de setup, essa parte de passar informação para o engenheiro, ela fica deficiente e aí você acaba tendo que trabalhar com um pouco mais no achismo ou só dependendo do quão o engenheiro entendeu o que você falou para ele. Se você pegar, né, os pilotos reais mesmo, todos eles conhecem um pouco de engenharia. Então, você não precisa, às vezes, ser né, o cara que mais conhece, mas você tem que ter pelo menos conhecimento básico para fazer alguma coisa ali que possa te ajudar na performance. Essa é o que eu acho, entendeu? E o que Uhum. vocês acham aí? Faz muito sentido. E eu também imagino que os pilotos reais, por passarem tanto tempo ali, acabam, né, meio que por osmose, pegando todo esse conhecimento e Se aprendendo ele pelo menos quiser. ali o básico, a. Se ele quiser, porque o cara tem que estar ali. Se É. ele não quiser, ele não aprende porra nenhuma, ele vai lá, Uhum. vai chegar nos boxes, vai falar assim: ah, o carro tá saindo de frente. Tá, mas daí vamos olhar. Aí nisso que entra a telemetria. Tá, mas o carro não tá saindo de frente. Você que tá freando muito tarde, tá deixando o carro escorregar. Ele tá É, acelerando muito cedo. Então Uhum. depende muito do piloto querer aprender. E o quão mimado ele é. É outra coisa muito importante. Vamos usar um exemplo aí que a gente sempre vê de piloto que não entende nem o que é uma cambagem direito. O cara chega nos boxes e fala, ó, o carro. O pessoal sempre fala isso do Piquet e do Senna, né? Piquet, pô, o cara entendia tudo, mexia no carro, porque começou assim, tinha mecânica, trabalhava em mecânica e aprendeu dessa forma. O Senna sabia entender o carro e passar para o mecânico, para os engenheiros. Mas ele não sabia, acho que tem que mexer na cambagem, tem que mexer nisso ou naquilo para deixar o carro bom. Diferentemente do Piquet, que ia lá e era cirúrgico, mexia naquilo e pronto. Bom, se vocês têm mais alguma pergunta, fiquem à vontade aí. E então, Vicente, alguma consideração final que você quer deixar aí pra gente sobre setup aberto ou fixo? Eu acho que depende da proposta. Um campeonato de alto nível, você não pode ter setup fixo. Um campeonato para iniciantes ou um campeonato de diversão, que tem sido a tônica, aí sim ele acaba abrangendo e sendo mais útil um campeonato de setup fixo.
Não serve para todos os carros, não serve para todas as categorias, nem para todos os níveis de piloto. Ok. E acabou de chegar agora aqui o KM3 Lean. Não vou nem tentar o Rafael pronunciar. Camelo. Então, obrigado por seguir a gente aí, Rafael. E deixou aí mais ou menos o que a gente estava falando antes, né? Que setup fechado traz uma ilusão de equalidade. Que verdade, volta lá no comecinho da conversa aquilo que a que gente eu falei, tava tendo, a cabeça né? do cara, né? Uhum. O cara vai falar, pô, eu tô no mesmo... Claro, ele vai ter que treinar mais para tentar chegar lá, mas pode entrar aquilo que eu falei. Chega num carro que o Parra até disse, o Eric Goldner gostava do carro traseiro, andou bem. O Parra não gostava do carro traseiro, não estava conseguindo se adaptar. Então tem isso também. Às vezes o setup fixo pode continuar sendo bom para o cara que é rápido, não vai adiantar. E aí, Parra, você deixa suas palavras para nós de sabedoria. Bom, pessoal, tem que aprender a fazer isso aqui, ó, pessoal. Punta taco, ó. Punta taco. Esse é outro tópico que eu quero trazer aqui um dia, cara. Pelo amor de Deus. Tem que chamar o Zé da Meia, o Alexandre Oliveira, para falar sobre isso. Eu lembro, Bom, meninos, se vocês são novos no AV e tem tempo para se dedicar, não vão correr de setup fixo, tá? Vão correr de setup aberto, aprender sobre setup, se desenvolver ao máximo e tentar chegar no maior nível que vocês puderem. E se vocês não têm tempo e vocês têm que chegar, sentar a bunda no simulador e treinar no máximo umas 2 horinhas ali na semana e quer correr um campeonato, vai correr de setup fixo. Pronto. Fechou. Simples e direto. Boa. Então, muito obrigado, Rodrigo Vicente. Muito obrigado, Wendel Parra. Bom demais ter a oportunidade. Posso convidar a turma para conhecer a Eleven TV? Ainda não. Espera aí. Brincadeira. Manda. Não, para quem não conhece, não é na Twitch, porque a gente é velho, a gente não conhece as novidades aí, é no YouTube, youtube.com/ElevenTV com 2 L's. É um canal de transmissão, lá você acompanha os principais simuladores da atualidade, tem iRacing, tem R-Factor 2, vai ter R-Factor 2, mas tem Automobilista, Assetto Corsa Competizione, F1 2020, tem tudo para você acompanhar, os principais. Então, de domingo a domingo, você acompanha a Eleven TV e curte comigo e também com o Caio Russi e grande elenco, transmissões de automobilismo virtual. E então, eu, né? Convido... então, por favor, o grande elenco, você entra no grande elenco agora. Então, você participa, você entra lá, faz a sua inscrição, porque se você gosta de automobilismo virtual, gosta de acompanhar, lá é o seu lugar. Show de bola. Parra, quer convidar a galera para o seu cantinho também? Sim, senhor. Bom, galera, se vocês gostam de automobilismo virtual hardcore, começa assim no meu canal. Se vocês gostam de automobilismo virtual levado a sério, corridas de alto nível, de alguém que se dedica e tenta fazer a coisa o mais profissional possível, segue eu ali, o Wendel Parra Racer na Twitch e o Wendel Parra no canal do YouTube também. Se vocês querem dicas de pilotagem, aprender um pouco mais sobre setup, para não ficar chorando depois porque não sabe fazer, vai lá no meu canal que tem bastante material grátis lá e vídeos e playlists para vocês aprenderem. Se quiser ter aula comigo, a gente está fazendo coaching também, pista. Olha que bonito, eu odeio falar essa palavra coaching, parece que é muito bosta, mas se você quiser treinar não comigo... é coach né? Quântico, né? E também se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre setup, tem o meu curso, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, o Wendel Parra também. Beleza? É isso aí, obrigado, Brunão, pela oportunidade. Valeu, Vicente, por estar aqui com a gente, com essa voz normal. Valeu. Delícia. Maravilha. Quero agradecer todo mundo que participou, que entrou aqui no chat, que ficou quietinho assistindo aí. Toda essa galera que começou a seguir a Twitch aqui da Simforce. Pelo canal Simforce. Meu nome é Bruno e eu vejo vocês na pista.